Podem sentar, irmãos, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Boa noite, né? Tudo bem com vocês? Que bom. Nós vamos aprender hoje mais uma lição do curso Fé, a lição número 12, a nossa última lição, né? Hoje nós vamos falar sobre realizando a obra de Deus, né? Vamos aprender o que significa isso de verdade. Amém? Vamos buscar então o entendimento da palavra? Se você já está com a sua lição, vamos começar a nossa leitura e na medida que a gente vai lendo, a gente vai buscando o entendimento. Amém? Diz assim, Curso Fé Missionário R.R. Soares, lição 12, realizando a obra de Deus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, curou a todos. Ele nunca aprovou o sofrimento, nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Nesta passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera deste modo para que o Senhor Deus algum dia viesse receber glórias pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e o grego daquela época não conhecia os sinais de pontuações como hoje nós conhecemos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não dividiu em capítulos e versículos. Ele o escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Longton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. A divisão em versículos foi obra de Robert Steves, em 1551. A tradução deste trecho teria sido melhor se tivesse sido feita deste modo. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que a obra de Deus seja realizada, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então vamos entender isso aqui. A passagem, o texto bíblico, né, que se refere dessa passagem, né, fala do homem cego, né, desde nascença, e se você olhar, vai parecer nesse texto que Jesus estava falando que foi assim para que se cumprisse a obra de Deus e Deus fosse glorificado, né, através da cura daquele homem. Mas Deus não quer e não aprova sofrimento de ninguém, entende? Então nós temos que buscar entender isso. Deus não quer que ninguém passe por lutas, por sofrimento, para depois ele curar e ser chamado de bom. Ou olha como Deus é maravilhoso, ele deixou o fulano sofrer tantos anos e agora o curou. Não, Deus não faz esse tipo de coisa, né? É como mais ou menos assim, né? A pessoa pega, vamos lá, o pai que não pega o filho que não sabe nadar e pega e joga o filho no rio. E aí o filho começa a se afogar e ele fica só observando. Só observa, quando o filho está quase morrendo afogado, ele pula no rio, salva o filho e fala, eu salvei ele, veja como eu sou bom. Deus não é assim, entende? Deus não deixa uma pessoa padecer, sofrer, para depois salvá-la e dizer como ele é bom, entende? Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Então veja que, neste caso, foi por causa da tradução, né? Da tradução que foi feita, que naquela época não se escrevia a Bíblia em capítulos e versículos, se escrevia como se fosse cartas, né? Se você observar quando Jesus lia as escrituras sagradas, eram rolos, né? Eram livros separados, né? Não estava separado por capítulo e versículo, estava separado por cartas. Vamos pegar agora o livro de Isaías, pegava o rolo e começava a ler, era um texto que não era, a pontuação não era como as que nós conhecemos hoje, entende? Por isso, dá-se a entender no texto de que parece que Deus deixou ele sofrer de propósito para depois ser glorificado com a cura dele. Não, não é esse o motivo, né? Então nós temos que entender isso primeiro.
Deus não deixa ninguém sofrendo e padecendo para depois ser glorificado com a bênção daquela pessoa. Entende? Se alguém está sofrendo, se alguém está padecendo, é porque desconhece tudo que nós já aprendemos desde a primeira lição até a lição de número 12. Lembra que nós aprendemos que Deus já realizou todas as coisas, que tudo já foi feito e que se alguém sofre é porque a pessoa não conhece os seus direitos em Cristo Jesus? Então, se alguém está sofrendo, é porque não conhece os seus direitos para poder reivindicá-los. Amém? Então, não é porque é vontade de Deus para depois Deus ser glorificado. Entende? Vamos continuar aqui então. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de Marie-de-Sous, Bélgica, que se aproxima deste nosso entendimento. Ela diz, como é diferente, não é verdade? Quantas milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que o sofrimento lhes foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestassem e Deus recebesse a glória. Não está marcando aqui o que diz o texto, né, da tradução francesa. Já pulou direto para a lição. Mas vamos continuar aqui então. Deus, então, ele não deixa ninguém sofrer desnecessariamente durante anos, né? A glória ele recebe com certeza quando a pessoa assume o seu direito. Vamos continuar aqui. Os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta que fizeram é bastante esquisita, porque como poderia ter ele pecado antes de nascer? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, lhe disse: nem ele pecou, nem os seus pais. E a pergunta foi respondida, porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou nada. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Era Jesus o homem quem deveria fazer as obras de Deus. Se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia as obras de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, isto é, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, nada será feito. Então veja, o realizar a obra de Deus tem que ser feita por nós. Amém? Nós temos que realizar. Se eu estou sofrendo, eu posso ser da melhor igreja. A igreja, né, que é considerada boa, que ensina mesmo os ensinamentos de Cristo. Mas se eu estiver dentro desta igreja e eu não fazer a obra de Deus na minha vida, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar padecendo. Eu tenho que exigir, eu tenho que determinar, conforme está escrito na palavra de Deus, conforme nós já aprendemos nas demais lições. Amém, irmãos? Temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos, desde a lição número 1 até a lição número 12, se nós colocarmos em prática a determinação, né? Os 5 passos da vitória, né? Assim, o que mais nós aprendemos? Resistir, o nome de Jesus, usar o nome de Jesus, a fórmula da oração, as palavras, não usar as vãs repetições. Se colocarmos tudo em ação, se realizarmos todo esse ensinamento, nós estaremos realizando a obra de Deus. Se nós não fizermos nada disso,
nada vai ser feito. Eu não posso esperar que alguma coisa seja feita se eu não fizer todo o ensinamento que eu já adquiri até agora. Amém, irmãos? Precisamos colocar em ação, fazer mesmo. Continuando aqui então. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia. Para isso, recebemos a missão do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então nós temos que usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Amém, irmãos? Continuando. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está escrito em Marcos 16, do 15 ao 18. Então veja, nós temos esta missão que recebemos de quem? De Jesus. Para fazer o quê? Realizar a obra de Deus. Nós temos que evangelizar, anunciar a palavra, para que aqueles que crerem e forem batizados sejam salvos. Isso faz parte da missão que Jesus nos mandou fazer. Isso também faz a parte de realizar a obra de Deus. Agora, o que mais? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, se eu estou enfrentando um problema na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, o que eu tenho que fazer? Expulsar os demônios em nome de Jesus. Eu não posso deixar ele dominar a minha vida com o seu sofrimento, com a sua obra maligna. Eu tenho que realizar a obra de expulsar. Amém? A Bíblia também fala, e imporão as mãos sobre os enfermos e os... Se eu conheço alguém que está enfermo, ou ainda que esse enfermo seja eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impor as minhas mãos sobre o local, determinar a sair do mal, e eu vou ficar curado. Amém, irmãos? Eu tenho que fazer essa obra de Deus. É uma missão dada por quem? Por Jesus, que eu e você devemos fazer. Se nós não a fazemos, nós não vamos ver o milagre de Deus sendo operado. Então, nós temos que realizar esta obra de Deus. Continuando, aqui na lição. Quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Então, quando eles realizaram a obra de Deus, quem foi confirmando? O próprio Deus. Amém? O próprio Deus entrou em ação para confirmar este ato que eles fizeram, essa missão que Deus deu para eles. E se nós fizermos a mesma coisa, Deus também vai vir confirmando a sua palavra, operando sinais, fazendo as maravilhas acontecer. Amém, irmãos? Por isso, realize a obra de Deus. Continuando. Acorde, meu irmão, já fomos enviados. Temos uma missão. Devemos fazê-la já e a partir de agora. O significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus?
E Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele enviou. Que creiais naquele que por ele enviou. João 6, 25 e 29. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter o trabalho de conseguir o sustento material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Agora seria fácil, no raciocínio deles. Quando tivesse qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre. Jesus, então, lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual ele, Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhes informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Então vamos entender isso aqui. Veja então que procuraram Jesus para saber que tipo de obra eles precisavam fazer. As obras de Deus, não é as obras de Deus, é a obra de Deus. Entendeu a diferença? Não são várias obras, é uma obra que nós temos que fazer. Que obra é essa? Crer naquele que por ele, o Deus Todo-Poderoso, foi enviado. Quem foi enviado por Deus? Quem foi enviado por Deus? Jesus. Então, nós temos que crer em Jesus, crer nas suas palavras, crer naquele que Deus enviou, e isso é realizar a obra? Isso é realizar a obra de Deus. Então, veja que realizar a obra não é muitas vezes o fato de você fazer algo fisicamente, mas é algo de você, com o seu coração, crer. Você não pode crer só da boca para fora, tem que crer de todo o coração. Se você crê nele, você está fazendo a obra de Deus. Lembra o que aconteceu com Abraão, quando Deus lhe prometeu um filho? Deus prometeu um filho a Abraão e falou: olha, Abraão, você vai ter um filho, olha para as estrelas dos céus, e se pode contar, as conte, assim vai ser a tua descendência. Deus estava prometendo que Abraão teria muitos descendentes. Amém? E quando Deus fez essa promessa de que daria um filho, um herdeiro para Abraão, a Bíblia diz: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Quer dizer, Abraão, ele fez alguma coisa fisicamente? Não, o que ele fez? Ele creu. Então, o fato de ele crer fez com que aquele ato de crer, de confiar, de acreditar que Deus faria o que ele prometeu, se tornasse um ato de justiça. Amém, irmãos? Abraão não precisou fazer nada propriamente dizendo com atitudes físicas para que a justiça fosse feita. Ele só creu e ele fez a justiça. Entendeu a diferença? Então, realizar a obra de Deus também é assim. Se eu creio na palavra, em Jesus, eu estou fazendo a obra de Deus. Amém? Vamos continuar então. Hoje, mesma pergunta, mesma resposta. Esta pergunta, formulada ao Senhor Jesus, é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma, que creiais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou. E quando lhes perguntam a quem Deus enviou, respondem logo: Jesus. De certo modo, elas estão certas. Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Deus enviou a sua palavra. Ela encarnou-se e nasceu Jesus. É certo que Jesus é a palavra de Deus.
É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Elas, na verdade, se enganam. Quem de fato crê no Senhor Jesus, pratica a palavra de Deus. Então vamos entender isso aqui. Nós cremos que quem foi enviado por Deus foi Jesus. Jesus foi aquele que foi enviado por Deus. Mas não a pessoa Jesus, mas a palavra. Então, toda vez que Deus lhe dá uma palavra, Ele está enviando quem? Jesus. Amém, irmãos? Porque Jesus é a palavra. E aí, Jesus, a palavra vem a você através de uma pregação, ou quando você está meditando na palavra em casa, né? Você ouve Deus falar com você através da palavra. Aí você diz que crê em Jesus, mas aquela palavra que Deus mandou você fazer, que Deus mandou você realizar, você não faz. Você está crendo? Não. Não está crendo. Por exemplo, quando o Naamã foi até Eliseu para que ele fosse curado da lepra, o Eliseu mandou, direcionado por Deus, que o Naamã fizesse o quê? Mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. E aquele general, né, aquele capitão, Naamã, ele ficou revoltado. Ele ficou contrariado, né? Porque ele achava que o homem de Deus iria sair, iria impor as mãos sobre ele, faria uma oração e ele ficaria curado da lepra. Ele falou, não poderia ele me mandar pelo menos nos rios de Damasco, de Farpar, né? Que são mais limpos do que a água barrenta do Jordão. Você está entendendo? Ele queria que fosse feito do jeito dele. Então, ele disse que cria que poderia ser curado, porque ele foi até Eliseu. Mas quando a palavra veio, ele não quis fazer. Você está entendendo? E tem muita gente que faz isso. Diz que crê em Jesus. Diz que acredita no Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que morreu na cruz e nos salvou. Mas quando a palavra é revelada, a pessoa não obedece. Então ela não está crendo, porque quem crê, obedece, cumpre a palavra, pratica o que está escrito, porque Jesus é a palavra. Amém? Jesus é a palavra. O próprio Jesus uma vez declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele diz que ele é a verdade, quer dizer, ele é a palavra, porque verdade é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Uma oração de Jesus declara isso, que ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E depois ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então quer dizer, Jesus é a palavra, ele é a verdade. Aí a verdade vem, a pessoa ouve a verdade, mas ela não gosta. Mas ela diz que crê em Jesus. Mas ela não está crendo naquela palavra que foi enviada, naquela direção que Deus deu. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Deus fala na palavra que se nós orarmos, se nós clamarmos, Ele vai ouvir e vai responder e vai anunciar coisas grandes e firmes que não conhecemos, que não sabemos. E aí a pessoa fala, acha que uma oração vai resolver o meu problema? Claro que vai. A pessoa diz que crê em Jesus, mas não obedece à palavra de orar, de buscar, de clamar, de determinar. Amém? Ela não está crendo na palavra de Deus, porque se ela cresce, ela teria obedecido e o milagre teria acontecido. Entende? Aí a pessoa se contradiz, porque ela diz que crê em Jesus, mas quando a palavra vem, ela não faz, ela não obedece. Seja uma pessoa que realmente vai crer. Se você crê, você faz, você cumpre, você pratica aquilo que foi falado. Amém? Você vai praticar. Por exemplo,
quando Deus deu a Gideão a estratégia para lutar contra um exército que era muito maior que o exército de Israel, porque Deus deu para Gideão 300 homens para lutar contra um exército que, segundo a Bíblia, não se podia contar de tão numeroso que era. Você está entendendo? Quer dizer, 300 homens para lutar com um exército tão grande, tão poderoso, né? Mas essa era a direção que Deus mandou o Gideão seguir. E Gideão creu em quem? Creu em Deus. Ele não duvidou da estratégia de Deus. Ele pegou os 300 e obedeceu o que Deus mandou eles fazerem. Eles não foram com espada e nem com escudo. Eles foram com uma tocha numa mão e cântaros na outra. Entende? Gideão não ficou, da onde que isso vai resolver o nosso problema, Deus? Ele creu, ele foi lá e obedeceu. Se Deus mandou pegar o cântaro e a tocha, ele foi lá e pegou o cântaro e a tocha e entregou para cada um dos 300 e falou, olha, vocês vão quebrar isso aqui e vão gritar, espada do Senhor de Gideão. Mas isso é suficiente? Se Deus falou que é, então é. Amém? Ele não ficou discutindo com Deus, indagando, mas por que não pode ser de outro jeito, Deus? Por que não pode ser de uma outra maneira? Mas assim é mais fácil. Não, eu acho que isso não vai resolver. Ele não ficou indagando Deus. Não é o que muitos fazem hoje? Em vez de crer na palavra, que é Jesus que está sendo enviada, que obedecer, cumprir a palavra de Deus, a pessoa fica indagando. Mas será que isso vai resolver mesmo? Mas eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor. Mas peraí, você diz que crê em Jesus, mas quando Ele te dá a palavra, você não crê? Você não faz? Você não obedece? Você não a pratica? Gideão venceu aquele exército com 300 homens, porque ele creu e ele fez conforme Deus mandou. Amém? Quando você crê, você faz. Quando o Noé recebeu o chamado de Deus para fazer a arca que salvaria a sua família, né? Deus deu as especificações, as medidas, a altura, a largura, o comprimento. Conforme Deus instruiu, o Noé fez. O projeto todo era de quem? De Deus. Amém? E a Bíblia diz que o Noé fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Ele creu no que Deus falou. Porque ele fez, ele obedeceu. E a família dele foi salva. Amém? Aí a pessoa recebe a palavra, Deus dá a direção, Deus ensina como ela tem que fazer através da direção da palavra de Deus, daí a pessoa não faz. Tem que perdoar, não sei se é isso que preciso fazer, não. Eu não vou perdoar. Mas peraí, a palavra de Deus mandou. Se eu não fizer, eu não estou crendo nela. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Siga a palavra de Deus. Prosseguindo aqui na lição. Então, o que você fará a partir de agora, se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida agora mesmo a fazer a obra dele e torne-se num filho obediente e praticante da palavra. Então, a palavra está sendo dada, essa aqui, tudo está aqui na palavra, foi Deus quem enviou. Aqui está Jesus, amém, irmãos? Jesus é a palavra. Ele mandou, se você não seguir, se você não obedecer às escrituras sagradas, a obra de Deus não será feita. O milagre não vai acontecer, bênção nenhuma vai se tornar real na sua vida, o impossível vai continuar sendo impossível. Por quê? Porque eu não fiz a obra de Deus. Crer e obedecer. Cumprir. Amém? Cumprir. É fazer o que está escrito, ser praticante da palavra. Eu não posso ser só ouvinte da palavra.
eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer. Não foi isso que Jesus falou? Lembra daquela passagem que ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E passaram os rios e deram os ventos fortes e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E veio os rios e as tempestades e o vento forte combater aquela casa, e grande foi a sua queda. Por quê? Porque foi edificado na areia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. São pessoas que ouvem a palavra, mas não creem. Quer dizer, não realizam a obra de Deus. Realize a obra de Deus. Creia na palavra. Creia no evangelho. Creia em toda a direção, em toda a palavra que Deus falar para você. Se é para você orar e determinar, ore e determine. É para você resistir até o diabo fugir, então enquanto ele não fugir, não pare de resistir. Amém, irmãos? Continue resistindo, continue oferecendo resistência, falando contra o mal, expulsando, mandando embora, até que ele fuja da sua vida, com aquele mal, com aquele problema. Amém, irmãos? Isso é obediência à palavra, isso é crer na palavra de Deus. Amém? Se é para agir pela fé, a fé é o quê? É a certeza, convicção das coisas que eu espero em quem? Em Deus, na sua palavra. Amém, irmãos? E a prova das coisas que não se veem. Eu estou determinando a minha cura. Eu não estou sentindo que estou curado. Eu não estou vendo que eu estou livre dos sintomas da doença. Mas eu creio que eu já fui sarado, porque a palavra de Deus declara que eu já fui sarado. Amém, irmãos? Então eu vou declarar o que está na palavra. Isso é agir pela fé. Amém? Isso é agir pela fé. Então, se eu tenho que agir pela fé, creia nessa direção de Deus, obedeça, pratique essa palavra, porque a obra de Deus vai ser feita em você. Amém? Guarde isso no seu coração. Realize a obra de Deus.